Olá, tudo bem com você? Sou a doutora Denise Vasconcelos. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante e que muitas vezes deixa você maluco, que são aquelas infecções de repetição na ginecologia. Candidíase de repetição, infecção urinária. Você trata uma vez, duas, três, 10, não acaba nunca e muitas vezes isso gera um desespero, né? Porque você não sabe por que que essa bactéria não vai embora, mexe com o dia a dia, com a sua rotina. Então, vamos entender um pouco como isso acontece e isso você vai ver que é mais frequente do que você imagina. Então, deixa eu só baixar aqui a minha tela para a gente iniciar. Bom, vamos lá. O que é que significa essas infecções de repetição na ginecologia? Geralmente são aquelas infecções que se repetem num intervalo muito curto, pelo menos 3, 4 vezes por ano, ou a cada 1, 2 meses, né? É uma coisa assim muito presente no dia a dia. Uma ou outra vez, todo mundo vai ter um pouco de infecção, vai ter uma infecção urinária, vai ter uma candidíase, vai ter um corrimento um pouquinho mais forte, né? Mas é, isso não é para ser uma rotina. Então, se começa a acontecer muito presente, eu terminei a medicação, daqui a 1 mês, 2 meses já voltou, e voltou de novo, e de novo. Então, realmente, a gente entra nesse conceito de infecções de repetição e a gente precisa avaliar por que que isso está voltando, porque não era para acontecer de jeito nenhum. Quais são os principais tipos de germes, né, vírus, bactérias que podem acometer esse tipo de infecção? Herpes ou HPV, que são vírus e que muitas vezes eles têm aquela presença constante no organismo, mas que eles vão manifestar uma infecção, uma crise, quando você tem uma queda de imunidade ou um momento de mais estresse. A Cândida, que é a grande conhecida, né? Quando a gente pensa em infecção de repetição, a gente pensa logo em candidíase, é aquela coisa que incomoda demais. Clamídia e gonococos nem sempre vai ter um sintoma muito visível de corrimento na calcinha, muitas vezes é uma dor pélvica, uma sensação de febre, uma dor na relação sexual com sangramento, são coisas um pouquinho mais discretas, mas que ficam lá inflamando dentro do colo do útero e causando o que a gente chama de ferida, né? Aquela pequena alteração no colo do útero. E a Gardnerella e a Escherichia coli, que tem a ver mais com vaginose e com as infecções urinárias, respectivamente. Mas o que que influencia esse tipo de infecção? Por que que essa bactéria que todo mundo tem, que muitas vezes já está no meu organismo há muito tempo, agora veio se manifestar e causar problema e não vai embora? O que está acontecendo? Existem muitas coisas que podem influenciar. Questões hormonais, se eu estou com alteração hormonal pela menopausa, pelo uso de anticoncepcional, enfim, a região vaginal ela pode ficar menos lubrificada e isso atrapalhar um pouco as defesas locais. Então, poderia ser um fator de influência. A alimentação, principalmente a alimentação rica em açúcar, em corantes, conservantes, alimentos industrializados, isso pode atrapalhar também a regulação do corpo. O intestino em si, pela mesma logística, né, da alimentação. O ciclo circadiano, você sabia disso? O nosso ciclo circadiano, o nosso corpo, ele se regula por um intervalo dia-noite. É um relógio biológico. Quando eu mudo muito esse relógio, o meu corpo ele muda a forma de se comportar, a forma de liberar, o momento de liberar determinados hormônios, o momento de liberar determinadas substâncias. Então ele perde ali o seu registro, né, o seu norte. E aí ele não consegue se organizar em termos de defesa. Questões emocionais, se eu estou tendo um abalo emocional, uma situação que me preocupa, uma situação muito agressiva, enfim, que me impacta profundamente, isso pode interferir em como o meu corpo se comporta e abrir alguma situação naquela área onde eu tenho mais sensibilidade. Tem pessoas que vai ser na pele, uma dermatite, tem pessoas que vai ser no intestino, e algumas pessoas vai ser aqui na parte genital, tá? Ou o uso de produtos locais, tem aquelas pessoas que usam sabonetes, ah, mais perfumados ou mais fortes, ou lavam excessivamente, ou lavam com ducha. Isso também não é um comportamento adequado para essa região e pode atrapalhar, sim, a regulação, tá bom? E para entender tudo isso, por que que tudo isso interfere na regulação do nosso corpo, a gente precisa entender um conceito que é muito importante, que é sobre a nossa microbiota. O que é microbiota? Microbiota são aquelas bactérias, né, aqueles germes que convivem junto conosco. E nós temos isso no corpo todo. Nós temos uma microbiota, ou flora, como antigamente se falava, no intestino, na vagina,
na parte nasal, na pele. Em todos os lugares nós temos com características diferentes daquela região. No geral, estima-se aí que a gente tem uma média de 100 trilhões de micro-organismos, 10 vezes mais micro-organismos do que células humanas. Então, eles estão conosco, ou nós estamos com eles, não dá para saber, né? Mas um influencia no outro o tempo inteiro. E esse equilíbrio ele é dinâmico, que é o que a gente chama de simbiose. Se alguma coisa atrapalha isso, gera um desequilíbrio, gera o que a gente chama de disbiose, abre portas para a doença. Se a bactéria está ali na espreita, ela vem e causa o problema, tá? Então, entendendo um pouco sobre a microbiota, eu vou entender muitas vezes por que os meus hábitos, eles são tão importantes na regulação do meu organismo e para sair daquele ciclo, daquele looping, daquela infecção de repetição. Então, é mais ou menos assim, ó. A microbiota, ela está aqui no centro, regulando o meu estilo de vida, né? A partir do meu estilo de vida, se eu uso muito medicamento, o ambiente familiar, higiene da água, os alimentos, a vida urbana em termos de estresse, toxinas e poluentes. Esse meu estilo de vida, ele regula a minha microbiota, que já é minha, já vem comigo. E essa microbiota, ela regula como o meu metabolismo funciona, para o bem ou para o mal, para a saúde ou para a doença, em termos de imunidade, se eu vou ter mais resistência, se eu vou ter uma imunidade muito hiperativada, tendendo para uma alergia, tendendo para até uma doença autoimune mesmo. Então, vai ser a partir dessa regulação da microbiota que eu vou direcionar para onde o meu corpo vai em termos de performance, tá? Pensando mais especificamente na microbiota vaginal, o que que acontece? Nós temos as bactérias que se relacionam entre si, nós temos o meio externo de produtos que são utilizados, sabonetes, lubrificantes, preservativos, duchas, né? E o ambiente interno do hospedeiro, em termos de imunidade, em termos de hormônios, alimentos e etc. Tudo isso interfere aqui na microbiota vaginal e tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? Então, a flora vaginal, a microbiota vaginal, ela tem características próprias, então cada região tem a sua característica, a gente está falando aqui da parte ginecológica, então vamos focar na microbiota vaginal. Nós temos 9% de toda essa população de bactérias que eu falei que é infinita só na parte vaginal. Então, é muita quantidade de bactérias convivendo junto ali naquele ambiente. E elas dependem para sobreviver e para viver em harmonia da hidratação e da integridade da mucosa. Então, se eu tenho um ambiente mais ressecado, porque eu acabei de ter neném, os meus hormônios estão diferentes, porque eu estou na menopausa, os meus hormônios não estão ajustados, porque eu uso um anticoncepcional, enfim, isso pode atrapalhar como essas bactérias se equilibram e pode abrir portas para uma doença. Se eu tenho um pH que não é muito ácido, porque eu uso muitos produtos, uso muitas duchas, enfim, imunidade celular e humoral, tudo isso é referente à manutenção do equilíbrio entre esses organismos para que esse ambiente se mantenha saudável e tenha resistência a quem vem de fora tentar causar algum tipo de infecção, tá? Espero que vocês estejam conseguindo compreender. Então, o equilíbrio do ambiente é o que vai determinar a tua saúde. Quando eu entro em desequilíbrio, quando algum fio solto, né, quando eu deixo alguma brecha, vem a desbiose, vem a descompensação dessa microbiota, alguém sai do seu lugar e aí a doença se instala. Então a doença ela sempre é oportunista, ela sempre espera uma oportunidade interessante para que ela consiga chegar e se manter caso esse espaço ele permaneça, né? Se eu consigo me regular, se eu consigo organizar minha microbiota, identifico quais são os hábitos que não estão legais, que estão me atrapalhando e tiro isso da jogada, a doença vai embora, tá? Então, por isso que muitas vezes eu fico andando em ciclos e tratando 3, 4, 6 meses, porque eu não consigo mudar hábitos daquela pessoa, ela não consegue entender que as mudanças de hábitos são importantes, e aí a doença realmente não vai embora. Então, quando eu tenho uma disbiose, especificamente aqui falando na parte ginecológica, isso tem a ver com a alteração dessa microbiota vaginal, mas entenda que o nosso corpo é um só. Essa microbiota, ela responde à microbiota maior, que é do intestino, em termos de quantidade, em termos de potencial, relacionado ao sistema imune. E uma vez que há um desequilíbrio, eu posso abrir portas não só para a infecção de repetição ali embaixo,
mas para alterações hormonais, levando a doenças endometriais, ovário policístico, a própria endometriose, partos prematuros, abortamentos e por aí vai. Então, existe um leque de possibilidades que vem a partir de uma desbiose crônica, de um desequilíbrio que não se regulou mais, tá? O que que causa essa desbiose, doutora? Tô achando meio esquisito isso aí. Bom, existem várias coisas que podem causar desbiose. Obesidade, né? A obesidade hoje ela é um grande causador de doenças, a obesidade e o estresse. Por quê? Porque na obesidade eu modifico toda a minha sinalização metabólica de hormônios, de imunidade, de microbiota, de liberação de enzimas, de tudo fica diferente. Então, o corpo que tinha uma programação, ele tem que trabalhar de uma forma completamente diferente. Nem sempre ele consegue se ajustar. E isso predispõe à formação de outras bactérias que não eram próprias daquela região. Então, a defesa ela não fica 100%, tá? Contraceptivos e oscilações hormonais, pelos motivos que eu já expliquei, a região fica menos lubrificada, então as bactérias elas não conseguem muito sobreviver. Esterectomia, a retirada do útero, muitas vezes pode favorecer, porque além da parte hormonal, o útero, no colo do útero especificamente, nós temos muitas glândulas de lubrificação vaginal. Então é normal que fique um pouquinho menos lubrificado do que o que poderia quando eu não tenho mais esse útero. O estresse crônico, mexendo, né, em como o nosso corpo funciona, e a alimentação ruim, principalmente com aumento do açúcar. E aí eu saio desse cenário onde eu tinha uma harmonia, eu tenho bactérias aqui que se entendem, né, que convivem, tá tudo certo, né, para esse ambiente onde já tem um pouco, já está um pouquinho mais poluído, né, já tem intrusos aqui, já tem pessoas aqui que não são bem-vindas, mas que acabam atrapalhando e causando um processo inflamatório. E aí vem uma outra coisa, uma outra particularidade, né, por assim dizer, da mulher, que é o ciclo menstrual. No nosso ciclo menstrual, como já mostrei em outras aulas, existem muitas mudanças. É cíclico, é flutuante, é algo dinâmico. Então, eu tenho vários hormônios, um sobe, um desce, um vai, um vem, e isso faz com que as coisas aconteçam naquele ambiente. No endométrio, para descamar, para menstruar, depois para espessar, para um novo ciclo. No ovário, para a produção do óvulo, amadurecimento, né, para você ovular, e por aí vai. Só que enquanto eu estou tendo esses estímulos hormonais, isso também reflete na flora. Então, eu tenho uma série de bactérias que são próprias da região vaginal e que elas vão oscilando, cada linhazinha dessa é uma bactéria, elas vão oscilando conforme as mudanças hormonais que acontecem. E isso é normal, é normal. Então, entender a disbiose no organismo feminino é algo extremamente complexo. Por quê? Porque eu poderia dizer que aqui é uma disbiose. Se eu acho que só tem uma bactéria e quando eu doso bem aqui, eu tenho um grupo de bactérias diferentes, eu poderia achar que é uma disbiose. Se eu doso aqui, já tem um outro cenário. Se eu doso aqui, já tem um outro cenário. Mas é a mesma pessoa. Só é a fase do ciclo diferente, com hormônios diferentes. Então, tem bactérias que se apresentam mais, outras menos. Então, na prática, o que isso quer dizer, doutor? Eu não estou entendendo mais nada. É assim. Muitas vezes, você tem um estilo de vida. E isso determina como o teu corpo vai funcionar. Você tem todas as ferramentas, igual a uma outra pessoa, mas você funciona de um jeito, ela do outro, dependendo dos hábitos, ok? E aí você vai na consulta, faz a sua coleta de prevenção e apresenta uma certa bactéria. Não quer dizer que nesse momento você tem uma infecção que precisa ser tratada, porque dependendo da fase do ciclo, pode ser normal, pode ser apenas um processo de transição. E quando eu fiz a coleta aqui, eu flagrei uma determinada bactéria. Não é isso que é desbiose, gente. A desbiose é um desequilíbrio completo. Isso aqui é um ciclo dinâmico, isso aqui é uma. Eles estão em equilíbrio, eles estão em harmonia. Então, quando a gente fala em infecções de repetição, muitas vezes as pessoas ficam tão desesperadas, porque realmente é desesperador, porque aquela infecção não vai embora, e a partir daí
toda pequena alteração que apresenta na coleta de prevenção, eles querem tratar. Não, mas é melhor tratar, não estou assistindo nada, não. Mas é melhor tratar porque eu já tive candidíase de repetição e eu sei como é ruim. Então, isso aqui eu estou tentando explicar exatamente isso. Nem sempre há uma necessidade de tratamento, porque eu tenho uma rotatividade, e se eu atrapalho essa regulação do corpo, eu mesmo estou causando essa desbiose. Eu mesmo que estou atrapalhando o processo e pode daqui a pouco, no próximo ciclo, vir uma infecção de repetição. Então, é importante que você entenda que é, é, o melhor que você pode fazer aqui, em relação à sua microbiota, né, é manter a harmonia dos seus hábitos de saúde. Mas existem realmente situações onde eu preciso tratar. Em que situações que eu vou tratar essa microbiota? Em situações onde eu tenho uma infinidade de bactérias e não há uma regulação, e eu tenho sintomas. Então, eu tenho corrimento, eu tenho coceira, eu tenho ardor, sensibilidade ou dor na relação sexual, incômodo para fazer xixi, dores pélvicas, enfim. Então, realmente eu preciso de tratamento. Eu faço o tratamento, passa uma semana, os sintomas voltam novamente. Novamente, novamente. Então, algo está acontecendo de errado, que esse organismo ele não consegue sustentar essa imunidade. Eu estou sob um estresse crônico, eu estou numa fase de muito desequilíbrio emocional, eu estou tomando medicamentos que atrapalham essa microbiota, a minha alimentação está muito ruim, então é por aí que a gente vai começar a pesquisar para entender por que que o tratamento não foi suficiente, entende? Então, quando a gente pensa em infecções de repetição, é óbvio que a gente quer resolver o quanto antes, mas tem uma série de questões a serem consideradas para que o tratamento realmente seja efetivo e você saia desse ciclo de vez. Então, o que que a gente pode fazer nesses casos? Claro, eu vou fazer um tratamento da medicação específica para patologia. É uma candidíase, eu vou fazer um antifúngico. É uma gardnerella, uma vaginose, que a gente chama. Vou fazer um antibiótico mais específico. E aí o médico vai saber conduzir melhor qual antibiótico, qual medicação para aquele momento. Mas eu preciso fazer o meu dever de casa. Como estão os meus hábitos? Sabonete neutro. Evitar um sabonete que seja muito irritante para a região ou muito cremoso com perfume, porque isso atrapalha a regulação do corpo. A hidratação local, naqueles casos onde tem alterações hormonais, que eu preciso repor um hormônio, ou fazer apenas um pouco mais de hidratação, com pomadas que já tem no mercado para esse fim. Evitar as lavagens excessivas, né? Eu sei que você fica muito preocupado quando começa a ter essas infecções de repetição e quer lavar o tempo inteiro, tem aquela sensação, aquele incômodo toda vez que acontece uma secreção na calcinha. Mas essa lavagem excessiva também atrapalha a regulação, então a gente vai precisar ter um pouquinho de calma nesse momento. Cuidar do emocional, será que essa região, essa infecção está refletindo alguma descompensação que eu estou passando naquele momento? Alguma situação que me preocupa muito? Alguma coisa que está tirando meu sono? Enfim, né? É algo que a gente precisa pensar. Intestino, observar como está o funcionamento intestinal, o intestino mais inflamado, tenho intolerância à lactose, eu tenho constipação, eu estou comendo muito doce, muita porcaria. Será que isso não está atrapalhando minha imunidade e meu equilíbrio? Então, é algo para você considerar também. E, nesses casos, a gente associa os probióticos já pensando nessa situação. Então, é um passo a passo bem básico para a gente entender como tratar essas infecções, para a gente entender como isso é importante, é, de haver uma parceria, né, no tratamento junto com o médico. Não dá para a gente tratar sozinho. Não dá para eu fazer o tratamento com a melhor medicação e daí você chutar o balde no fim de semana, entende? Então, eu preciso que você também se comprometa com o seu tratamento, eu preciso que você comece a fazer essa autoanálise de coisas que você poderia melhorar, de coisas que talvez não estejam ainda 100% e que pode estar travando o seu próprio tratamento. Então, é uma aula um pouco mais técnica, mas para você entender que não é só chegar no teu médico e fazer uma pomada vaginal e ir embora fazer tudo errado de novo, porque vai voltar a infecção. Então, toda vida que começa uma infecção de repetição, uma infecção urinária, uma candidíase, uma vaginose que seja, e que você está fazendo o tratamento adequado, e ela não está indo embora, é alguma coisa que você ainda não corrigiu nos seus hábitos. Essa é a mensagem dessa aula. Então, o que é que eu estou fazendo que está favorecendo essa situação? O que é que eu posso fazer para que ela vá embora, né?
Então, realmente, a gente precisa avaliar. Toda vez que a gente tem um problema, uma infecção, uma doença, o nosso corpo tem que nos avisar de que alguma coisa não está bacana. Aquilo que você estava fazendo, que até hoje deu certo, não está dando mais. Corrija. Veja um plano B, veja uma outra opção, mesmo que temporária, porque nesse momento não está bacana. Então, identifica aí a tua alimentação se está legal, identifica teu intestino, como é que está o sono, como é que estão as medicações, hormônios, enfim, tá? Então, olhar de uma forma mais ampliada, né, com essa visão integrativa que a gente tem dentro da ginecologia, nos facilita achar ali, né, a agulha no palheiro para que a gente realmente consiga ter bons resultados nesses casos de infecção de repetição que a gente sabe que é urgente tratar, que as pessoas estão incomodadas demais. Então, espero que tenha sido uma aula esclarecedora. Se vocês têm mais dúvidas sobre esse assunto, manda para a gente, para que a gente possa, talvez, fazer uma parte 2 ou detalhar um pouco mais aquele pontinho que não ficou bem esclarecido, tá? Então, até a próxima.